a partir de agora. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Carrego
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Deus continue abençoando a cada uma das pessoas que estão nesta noite participando conosco de mais este culto. Chegamos ontem, depois de um encontro muito abençoado, mas eu me senti muito cansado. Eu tive que ficar em pé um pouco aqui para ver se não cochilava. Mas logo o sono passou. E ontem eu tenho que testificar de um milagre que aconteceu na minha viagem. Eu, acostumado sempre, minhas viagens é de caminhonete. E a autonomia das caminhonetes varia em torno de 600 quilômetros, 550 quilômetros de autonomia. E eu abasteci na quinta-feira, saindo para Rio Verde. E abasteci com álcool, me parece. Fui e vim embora de volta sem olhar a posição que estava o combustível. De repente, eu olhei e uma informação que restava combustível para 46 quilômetros. Ai, meu Deus! Isso eu havia deixado um posto bem perto. E essa autonomia foi baixando, foi baixando, foi baixando. E quando já estava aí questão de 6 quilômetros, eu vi a propaganda de um posto, mas não deu para ler a distância. Mais um pouco, novamente a propaganda do posto. Novamente eu não dei conta de ver a distância. Mas eu estava pensando assim, se acabar, tem muitos irmãos vindo e eles me darão socorro. Mas eu queria chegar para o culto. E o certo é que quando eu avistei o posto, ele estava do lado esquerdo da rodovia. Eu tinha que andar mais talvez 1 quilômetro para fazer o retorno. E a contagem regressiva estava 6, 5, 4, 3. Quando eu estava fazendo o retorno, era 1. Bom, se acabar antes de chegar, eu vou lá buscar de a pé. Mas quando eu entrei na área do posto, o 1 desapareceu. Ficou só uns riscos assim, horizontal. E eu pensei, se apagar, eu já estou no posto. Ah, mas que alívio, né? Que alívio. Então parei, abasteci, tive o privilégio de ver algumas pessoas nossas lá, né? Espero que não tiveram o mesmo desgosto que eu tive, né?
apenas cumprimentamos assim. É tão bom quando você viaja e pode fazer assim para um irmão, não é? Hoje eu andando em Goiânia e eu pensando, gente, mas não vê nenhuma pessoa com das características da mensagem. Os homens muitas vezes não têm um padrão tão estranho, mas as mulheres têm. Até que eu vi uma senhora ou senhorita, roupas longas, mas quando ela passou por mim, o cabelo dela estava bem curto. Eu falei, não é gente nossa, não. E eu voltei sem poder ver ninguém nosso. Voltei a ver quando estive chegando aqui de volta. E quando eu cheguei aqui, o cansaço caiu. E caiu com força. Eu tive que ficar de pé um pouco, né? Para ver se... Mas deu tudo certo. O certo é que nós fomos abençoados mais uma vez. E agora começamos a orar pelo encontro que vai começar em dezembro. Eu não sei falar a data, mas é dezembro, mais ou menos no meio do mês de dezembro. Então já oramos pelo encontro de dezembro. Agora vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Em tudo que você pensar, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Querido Pai Celestial, aqui estamos nós mais uma vez, para falarmos aos teus filhos que estão participando deste culto e que o Senhor possa ungir as nossas palavras para que elas possam encontrar o endereço certo que elas precisam encontrar para causar os efeitos desejados. Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho bendito. Amém. Podeis assentar. O pastor Edson Honório ainda está conosco, sua esposa, suas filhas, não é? E que Deus continue vos abençoando. Nós vamos iniciar hoje a mensagem. Alguém acertaria a mensagem? É claro que não, não é? Mas nós vamos iniciar o estudo da mensagem A Contagem Regressiva, ou Contagem Regressiva, pregada no dia 9 de setembro de 1962, quando eu tinha apenas 10 anos e alguns meses, era um menino. Mas ela é tão nova, como se ela tivesse sido pregada ontem. O pastor Samuel Cassalho trouxe uma poderosa mensagem na sexta-feira, falando sobre astronautas. Ele usou a mensagem contagem regressiva, mas o foco dele foi no astronauta. E eu não sei falar quase nada, mas ontem foi
jogado um equipamento aí para o ar, não é? Parece que uma nave, um foguete, uma coisa como um teste. E eles tiveram sucesso no programa que eles tiveram quanto ao mandar essa coisa para o espaço. Eles queriam que ela voltasse, parte dela, me parece, eu não entendo nada, absolutamente nada, e a gente tentar falar do que não entende acaba falando besteira, né? Mas o que eu sei é que aquela parte que impulsionava aquele foguete, aquela nave não tripulada, eles queriam que ela voltasse para o mesmo lugar de origem de onde ela saiu, e eles fizeram uma festa muito grande quando ela voltou exatamente para o local onde eles queriam que ela voltasse. Agora, nós estamos aqui na condição de astronautas. Os astronautas sonhavam com a Lua e hoje eles já concluíram que a Lua não tem nada que se aproveita. Agora eles estão sonhando com Marte, E se eles começarem a voar agora para Marte, na velocidade dos equipamentos que eles têm, me parece que eles vão chegar lá no mês de março, né? No mês de março. Ali está o que foi feito ontem, né? Eles vão demorar a chegar lá, e assim mesmo não tem certeza que chega não, sabe? Se Deus permitir, eles vão. Se Deus não permitir, eles não vão. Mas nós estamos querendo ir além. Nós queremos ir para a glória. E nós não vamos gastar 5, 6 meses, não é? Se Jesus quiser que isso aconteça hoje, é num abrir e fechar de olhos. Nós estaremos em repouso, em glória, com o nosso Senhor Jesus Cristo, sem nenhum equipamento moderno, de última geração. Não, nós não precisaremos, porque Jesus, quando foi, ele não precisou de nada. Também o nosso modelo, né? O nosso Enoque, ele foi sem precisar de nada. Depois do nosso Enoque, vem o nosso Elias, que também foi sem precisar de nada. E depois do nosso Elias, voltando a falar, foi o nosso Senhor Jesus. Ele foi subindo, e eu penso que os olhos dos apóstolos foram virando assim, até que ele encobriu em uma nuvem. E uma voz gloriosa veio e disse: esse Jesus que vocês estão vendo ele subir para os céus, ele há de descer assim como vocês viram subir. Mas não é todo mundo que vai ver, não. Essa visão é reservada para poucos. Não é para o mundo. O mundo tem os seus encantamentos. E o nosso maior encantamento que temos é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Esse é o nosso maior encantamento. Então o profeta pregou isso dizendo assim: obrigado, irmão Neville, o Senhor te abençoe. Eu estou sempre apressado. Na mensagem que estudamos,
Ele disse: eu sou sempre apressado e um causador de pressão. Acabei de chegar, estava com o irmão Moore no telefone, falando a respeito de ir lá embaixo para os seus 50 anos de jubileu pentecostal. Era uma comemoração, não é? Tem pouco mais de uma semana que um colega pastor me convidou para estar comemorando com o seu pastor, um pastor, falando comigo, que estaria ou estará comemorando nos próximos dias 50 anos de ministério do colega, e que gostaria que eu estivesse lá, mas entendeu que seria impossível eu estar. E aqui o irmão Moore falando com o irmão Brana a respeito dos 50 anos do jubileu pentecostal. Eu estava tentando marcar umas datas com os homens de negócios lá em outro lugar. E eu disse, aumentei o volume do telefone e disse: ouça isto. O irmão Brana respondeu assim: somente crer. Hoje uma pessoa me pediu uma oração e eu respondi para ela: somente crer, tudo é possível, somente crer. Às vezes a minha resposta é esta. Você sabe o que isto significa? O que isto significa, somente crer? Isso tem um significado muito grande. Todos que crerem, é possível que isso aconteça. E eu deixei falando com Billy e saí correndo pela porta. E então eu não sei como eles sairão lá de trás, mas eu realmente gostaria de ir lá em Louisiana, embora aquelas pessoas sejam boas e velhas, sulistas lá embaixo, mas então eu tenho que estar por algum tempo lá, ou melhor, na Flórida, na convenção regional dos homens de negócio. E isto fica um tanto complicado quando você tenta conciliar isto no mesmo momento com este. Estamos todos felizes por estarmos aqui nesta manhã e por estarmos vivos. Quantas pessoas sadias estavam ontem vivas, sadias, e hoje estão dentro de um caixão? Vivas, sadias, e hoje estão dentro de um caixão. Mas você ainda está vivo. Aleluia! E entre aqueles que podem dizer amém, isso é correto. Agora, sinto muito por estarmos todos apertados aqui. Era lá no tabernáculo Brana, e o tabernáculo estava lotado. E não sabendo o irmão Brana que ele estava pregando menos de 3 anos para sua morte. E nem os irmãos sabendo. E ele disse que algumas pessoas chegaram e simplesmente foram embora, porque não tinha mais lugar. Mas nós estamos. É simplesmente o melhor que podemos fazer no momento. Vocês compreendem. Tenho certeza, desculpe-me, podem vocês ouvirem melhor neste aqui ou neste aqui? Tinha 2 microfones lá.
na frente dele, né? E ele perguntou: vocês estão me ouvindo melhor neste aqui, ou vocês podem me ouvir melhor neste outro aqui? Neste aqui? Bom, somente arrumem isto corretamente aqui, para que então eu possa me aproximar. Isto está sendo gravado. Correto, correto, Senhor. Bem, vocês gostaram da noite passada? Naturalmente, nós recebemos, e o Senhor nos abençoou. E simplesmente tantas outras coisas poderiam serem ditas a respeito da mensagem lá, mas eu pensei que talvez vocês poderiam estudá-la. Vocês sabem, e vocês compreenderão. E entre linhas é a hora em que estamos vivendo. Vocês viram ontem o profeta falando sobre entre linhas? E Deus nos lembrou que Filipe, quando chegou naquele carro, aquele homem lia o livro de Isaías, e Filipe estava ali por uma ordem divina. Ele não estava ali pela vontade própria, ele foi mandado por Deus para ir lá, no deserto. E lá ele encontrou uma carruagem e um homem lendo a Bíblia, o Velho Testamento. E ele aproximou e pergunta: entendes o que lês? Ele respondeu e disse: não, pois não tem quem explica. Então Filipe começou a mostrar para ele que aquele que Isaías estava falando era Jesus, que já havia vindo, havia ido embora, mas o espírito dele estava na terra. E as nossas entrelinhas hoje não é matéria teológica, não. As nossas entrelinhas hoje são as mensagens do profeta, que vem mostrando para nós tudo aquilo que através das eras a igreja perdeu. As pessoas perdem princípios, não é de uma vez. As pessoas perdem princípios devagarzinho. Hoje ela deixa de ter um certo costume bom, adota um costume ruim. Amanhã ela adota um pior e esquece outro bom. Vai devagarzinho. E até estar muito longe. O profeta, irmão Brana, fez questão de exemplificar que no deserto as pessoas vêem uma flor e sai em procura daquela flor. Quando ela chega lá, ela vê outra flor, ela vai pegar a outra, e vai e vê outra, e vai pegar a outra. Quando ela resolve voltar, ela não acha mais o caminho de volta. Hoje eu encontrei uma pessoa, se ela está me ouvindo, eu gostaria de falar com você. Ela me cumprimentou como sendo uma pessoa da igreja. Eu perguntei para ela, um cidadão mais ou menos mais novo do que eu: você me conhece de onde? É lá do tabernáculo, eu era de lá. Eu falei: não é hora do senhor voltar? Ele disse: eu estou tentando voltar. Eu falei: continue tentando voltar.
E o certo é que quem sai atrás das florzinhas no deserto acaba se perdendo. Lá nas fazendas, nas roças, a gente muitas vezes queria esconder alguma coisa, uma ferramenta. A gente ia num cupinzeiro e colocava aquilo lá perto do cupinzeiro, e depois, quando a gente voltava para procurar aquele objeto, eu não sei de onde aparecia tantos cupinzeiros que a gente acabava não achando aquilo que a gente havia guardado. Olha, nós estamos bem no fim do tempo, e eu creio nisto. Naturalmente, cada pessoa tem pensado nisto, eu acho, desde que Jesus prometeu que retornaria. Mas vocês sabem, de qualquer maneira, num destes dias, Ele virá. Vejam, então eu simplesmente não vejo nada faltando para acontecer. Irmão Brana, o senhor não vê nada faltando para acontecer? Não. Ele termina a frase dizendo: somente o rapto da igreja. É só isso. A gente não vê condição da ciência multiplicar mais. A gente não vê condição da iniquidade aumentar mais. Meu Deus. Agora, antes de aproximar-nos da mensagem, eu quero nesta manhã um tema: contagem regressiva. E agora nós, e à noite, recordem do culto nesta noite agora, vivendo em sua presença. Vê, e tentaremos ser rápidos, apressarmos para que vocês possam ir embora, e então nós trabalharemos outra vez para domingo de manhã. Estamos agradecidos por todos vocês. Não sei o que faríamos, o que eu faria sem vocês. Sem vocês eu não seria pastor. Eu só sou pastor porque você me tem como pastor. É 1, é 2, é 10, é 100, é 200, é 1000, é 1200 pessoas aqui que me tem como pastor. Não sei o que faríamos. O que eu faria sem vocês? Eu simplesmente não poderia prosseguir. Vocês me animam, vocês me estimulam. Quando uma pessoa me dá um testemunho passando por um sofrimento e ela está vencendo, isso me ajuda. Quando eu vejo que vocês, moças, são insultadas de todos os modos, e vocês não cedem nem às críticas e nem às promessas, isso me encoraja. E eu quero agradecer especialmente a irmã Williams. Eu acho que nem mesmo conheço a mulher. Quando me levantei nesta manhã, oh, que coisa! Meu irmão Charles Cox lá. E lá estava o degrau da porta cheio de mantimentos, conservas e coisas que essa irmã, que ele nem conhecia, havia deixado lá nos degraus da porta dele. Como aquela pobre mulherzinha deve ter guardado aquilo pacientemente,
durante esse verão, conservando aquelas coisas, os tomates e coisas alimentícias. Um verdadeiro café da manhã, não é? Na escada da casa onde estava o irmão Branham. Agora, aquilo significou muito para mim. Um sacrifício que a pessoa fez. E se você sente-se agradecido pelo sacrifício que seu marido faz pela vossa vida, se você, marido, agradece a Deus pelo sacrifício da sua esposa, pelo que ela faz, haverá felicidade, haverá gratidão. Um dos sentimentos mais necessários na vida do crente é gratidão. Ou nós não temos motivo para agradecer? Duvido. Nós temos motivos para agradecermos. Nós devíamos andar com a mão levantada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Isso deveria ser todas as manhãs, deveria ser todas as noites. Obrigado, Jesus. E a irmã Williams, eu creio que eles deixaram sua Bíblia lá para oração. Disse para orar que Deus iria. E eu orei nesta manhã no quarto, quando eu estava estudando para a mensagem, para que Deus tocasse a essência daquela Bíblia e a colocasse em seu coração. A oração do irmão Branham foi para que a essência daquela Bíblia pudesse ser colocada no coração daquela irmã, daquela família. E eu oro para que Deus te abençoe. Eu gostaria de poder te pagar por aquilo, irmã. Eu sei que você passou muito tempo conservando aquilo pacientemente. Eu te agradeço muito. É tão pequeno para dizer, mas deixe-me lhe dar uma escritura onde sabemos, como disse ontem à noite, não falhará. Sendo Bíblia, não falhará. Jesus disse: quanto fizerdes a um destes pequeninos, seria isto, veja, ao menor destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Nós temos que considerar isso. Quando você realmente está fazendo alguma coisa por um desses pequeninos, você está fazendo para Jesus. Mas quando você deixa de fazer, você deixa de fazer para Jesus. E que isso possa retornar a você da mesma maneira que seria se você tivesse dado em suas mãos, ou seja, nas mãos de Jesus. Pastor Samuel, por uma direção sábia, eu diria uma inspiração sábia, escolheu 2 programas falando sobre semear e colher. Você colhe o que você semeia. E muitas semeaduras que nós fazemos, nós não fazemos enterrando na terra, não. Nós fazemos batendo com a nossa língua nos nossos dentes. Batendo com a língua em nossos dentes. Semeando discórdia. Semeando qualquer uma outra coisa que não seja a graça e a misericórdia de Deus. A maioria das vezes que uma irmã chega para outra e diz assim: vou te contar uma coisa. Se você que estaria ouvindo aquilo, se você fosse mais sábia um pouco, você diria assim: não me conte. E de vez em quando alguém
começa a querer denegrir uma pessoa e aquela pessoa diz assim: eu não quero te ouvir. De vez em quando um irmão vai falar algo, você sabe o que é que o irmão fulano e tal? Irmão, eu não quero te ouvir. Esta é a melhor resposta. Esta é a resposta que vai te livrar de se enredar e depois você passar vergonha. Deus te abençoe por aquilo. Agradeço a todos vocês. Quando vocês estão aqui, eu encontro nos dízimos e coisas que vocês pagam. Esta é sua confiança em nós, que isto será para o reino de Deus. Quando você entrega seus dízimos, você tem que confiar que a maneira que os seus dízimos serão usados com temor, com respeito. Esta é a sua confiança em nós, que isto será para o reino de Deus. Agora somos responsáveis por aquilo, vê? E temos que prestar conta disto, não propriamente diante de homens, mas nós temos que prestarmos conta diante de Deus. Então queremos observar tudo o que fazemos, para fazermos cada movimento tão perfeito quanto possa ser. Nossa maneira que nosso Senhor desejaria isto, porque não sabemos a que hora Ele nos chamará para respondermos e então darmos conta de tudo que vem ao nosso caminho, tudo que vem à nossa mão, tudo que vem diante de nossos olhos, tudo que vem diante de nossos ouvidos, tudo que passa pela nossa mente. É por esta razão que penso que Paulo, ontem à noite, tinha somente uma capa. Vê? Ele poderia ter tido mais, mas ele não teve. Ele usava a mesma capa o tempo todo. E então ele simplesmente conservava aquela. E agora eu penso que ele não se importava com as riquezas do mundo. O verdadeiro pregador, ele não está preocupado. Ele está preocupado com o comer e o vestir. Esta deve ser a preocupação nossa. Eu penso que ele não se importava com a popularidade. Vocês sabem o que eu quero dizer? Todos os seus grandes movimentos religiosos, como é hoje, tantas pessoas, eu sei que isso está sendo gravado. E quando eu digo coisas aqui, eu compreendo que não estou falando somente a esta congregação. Mobrana, lá em 1962, falando para nós hoje. E quando ele diz, não estou falando somente para esta congregação, eu tenho a expectativa de que eu esteja falando a umas 30 igrejas. E a uns 4.000 pessoas na totalidade, além de vocês aqui. Por estas fitas, porque estas fitas vão para muitas nações, e eles a levam até as tribos na África. Chegou aqui no Brasil, né? Em 1971.
lá dentro e as colocam lá, e o ministro as tornam ou as tomam e interpretam aquelas fitas para o povo, lá onde nem mesmo sabem qual é a mão direita ou a esquerda. Lá na Austrália, o Brasil já foi pobre, os Estados Unidos já foi pobre, a Austrália, que hoje ocupa a 13ª economia mundial, foi muito pobre. O Brasil, me parece que ocupa a 7ª ou 8ª economia mundial. Então ele diz, lá na Austrália, e através de lá onde as pessoas estão, nem mesmo a única coisa que eles comem é a maneira pela qual eles obtêm açúcar, coisa doce, é tomando uma pequena concha e desenterrando um punhado de formigas, e aquelas formigas, o abdômen delas é doce. Era a única maneira daquele povo obter alguma coisa doce. Açúcar não é coisa tão nova não, aliás, é tão antiga não. O açúcar, os primeiros açúcares, é questão de 200 e poucos anos antes. Não tinha açúcar não. Lá nos tempos da Bíblia, era mel. Nos tempos da Bíblia, era as frutas de tamareiras, que parece mel. Era o açúcar deles. Então eles, com uma concha, retirando da terra formigas e mordendo as suas partes traseiras, e assim arrancando-a fora, é como eles vivem e obtêm o seu açúcar. Hoje não, né? Ficou barato, todo mundo tem condição de ter açúcar, né? De várias coisas, não é só de cana de açúcar, não. Eles não possuem roupas, lá na Austrália, naqueles dias. Eles não possuem nada. Eles tomam um velho canguru e o jogam no fogo, com tudo que tem dentro dele. Olha, joga o canguru lá no fogo, com tudo que tem dentro dele, com tripa e tudo. E o queima aquilo um pouquinho e depois comem também com tripa e tudo. Tem certas coisas que a gente não pode falar no púlpito, não é? Muito menos indo para a internet. Mas eu já vi coisas e eu sei de coisas. Então isso é assim, é terrível. E recordem, estas fitas são rodadas lá. A mensagem que vocês estão ouvindo aqui são tocadas lá, através de centenas de missionários, levando estas fitas e rodando-as de novo lá, e as interpretando na língua local para o povo. E então veja você, quando eu chegar lá no dia do julgamento, vê você, o que estará sobre meus ombros? O que seria se eu enganasse alguém? O que seria se eu pregasse algo que não fosse a palavra de Deus? Aí está você, somente pense em uma daquelas almas. E se eu as enganasse com uma coisa errada, ai meu Deus, portanto eu tenho que ouvir meu irmão nestas organizações. E muitos deles são homens bons, a maioria deles estou contente com isto, mas alguns deles se tornaram tão, geralmente
líderes que chegam a um lugar onde eles têm que fixar e fazer isto parecido ou como ocupação política. Eles colocam a política nisto e naquilo. E eles, colocando a política nisso e aquilo, eles se afastam da palavra de Deus. E nós precisamos de nos aproximarmos da palavra de Deus. Aleluia! E o profeta, através das entrelinhas, ele tem nos trazido de volta para a palavra. Eu não acredito que no mundo haja um folheto mais inspirado do que o que o pastor Joaquim, juntamente com quem ajudava ele na época, redigiu, de volta à palavra original. Olha que tema, olha que livro, olha que coisa linda, de volta à palavra original. E nós estamos voltando para a coisa antiga, para a coisa velha, para a coisa primitiva. Aleluia. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por quanto Ele tem sido bondoso para conosco, misericordioso para conosco, tem nos guardado de termos nossos ouvidos furados por uma sovela. Agradecemos a Deus por isto, por termos nossos ouvidos abertos para ouvirmos a mensagem do mensageiro de Deus para esta era. Aleluia. Amado Pai Celestial, essas peças de roupa serão levadas, seja lá um calçado, seja lá uma vestimenta qualquer, e colocadas sobre um enfermo, sobre uma pessoa oprimida por Satanás. E nesta hora, através desta representação, nós repreendemos todo o mal que Satanás tem causado para as pessoas. Oramos também por Kênia Flaviane Veiga Alves, que seja bem sucedida nesta cirurgia. Araci Silva dos Santos, também uma cirurgia. Damitila Alves Arruda, também seja bem sucedida. Silvani Silva Pereira, o Senhor sabe qual é a necessidade desta pessoa. Todos orando, não somente por você, mas pelas pessoas necessitadas. Vanderlei Araújo Ribeiro, Rosair Ricardo Mota, Paloma Moreira Braga, Cláudia Valéria de Souza Braga, Simeão Pires Braga, Pamela Moreira Braga Cardoso, Cleide Pires Braga, Samuel Oliveira Braga, Esther Oliveira Braga, Fernando de Souza Braga, Raquel de Oliveira, Antônio Ferreira da Silva, Maeda Pires Braga, Alcides Moreira Filho,
Oswaldo José Vicente, por um emprego. Maria Eunice Ferreira, que o Senhor possa tirar esta pessoa da UTI e, mais do que isso, tirar do hospital. Luiz Carlos Santos Júnior e família. Daniel, Átila, Lucas Alves dos Santos, Joana Darques Alves Lopes, Anderson Lopes, Ana Paula Alves, Joelma Alves, Gesmar José, Maria Antônia e família, Isaías Alves Oliveira, Joselina Alves, Josemar Vilela, Rodrigo Fernandes, Altamir Rocha Leite, Sebastião Celestino da Silva e esposa, Miguel Anderson da Conceição de Souza, Ivanete da Conceição, Guilherme e Mariquinha por viagem de retorno a seus lares nos Estados Unidos. Que o anjo do Senhor vos acompanhe. Maria Antônia da Conceição, Ivani Maria de Oliveira, Isaías dos Santos, Firmina Sintra Moreira, que o poder de Deus te tire desta UTI. Mateus da Silva Alves e família. Taliane Francis Dias Campos, Thaísa Francis Dias Campos, Rafael Dias Campos, Elaine Ferreira Gaspar, Tomás Ferreira da Silva. Meu Deus, meu Pai, todos estes pedidos estão diante da presença do Senhor, e outros que não pediram por escrito, mas deixaram seus nomes. Aleluia! Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Divino Monteiro.